Ela aceitou uma noite com o milionário para pagar a dívida, mas ao descobrir seu medo, ele não conseguiu continuar. Se você tremeu só com meu olhar, imagine quando eu tocar em você. Antes de mergulharmos na história, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. Aproveite a história. A chuva fustigava as janelas do escritório no 42º andar, quando Valentina Santos cruzou as portas de vidro fumê da Corporação Monteiro. Seus sapatos molhados deixavam rastros no mármore italiano, enquanto ela apertava a bolsa surrada contra o peito, tentando controlar o tremor nas mãos. 24 anos, cabelos escuros grudados nas têmporas pela tempestade, olhos castanhos enormes refletindo um medo que ia muito além da chuva lá fora. A secretária nem levantou os olhos, apenas apontou para o corredor à esquerda com uma unha vermelha perfeita. Última porta. Ele está esperando. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Valentina respirou fundo, lembrando-se do motivo que a trouxera até ali. A dívida do pai. 60 mil reais que ela jamais conseguiria pagar trabalhando como garçonete. E então, 3 dias atrás, aquele homem apareceu no café onde ela trabalhava. Rafael Monteiro, 35 anos, dono de metade dos imóveis comerciais da cidade. Olhos cinzentos que pareciam ver através das pessoas. Mandíbula marcada, ombros largos sob ternos que custavam mais que o aluguel de um ano de Valentina. Ele conhecia o pai dela, sabia da dívida, e fez uma proposta que a gelou por dentro, e ao mesmo tempo, acendeu algo que ela não queria nomear. Uma noite. Apenas uma noite comigo. E a dívida desaparece. Valentina empurrou a porta de mogno e o encontrou de costas, observando a cidade através da janela panorâmica. Mesmo sem vê-lo de frente, ela sentiu o poder que emanava dele. A maneira como ocupava o espaço, como o silêncio ao redor dele parecia espesso, carregado. Você veio. A voz dele era grave, controlada. Ele se virou lentamente. Os olhos cinzentos a percorreram de cima a baixo, demorando-se nos cabelos molhados, na blusa branca que a chuva tornara quase transparente, nos jeans surrados. Valentina sentiu o calor subir pelo pescoço, mas manteve o queixo erguido. Eu disse que viria. Muitas pessoas dizem, poucas cumprem. Rafael se aproximou com passos medidos, como um felino cercando sua presa, especialmente quando se trata de acordos como o nosso. Ele parou a menos de 1 metro dela. Valentina podia sentir o cheiro da colônia cara, algo amadeirado e masculino que fazia seu estômago revirar. Não de repulsa, de algo mais perigoso. Meu pai não sabe que estou aqui. Sua voz saiu mais firme do que ela esperava. Eu sei. Rafael inclinou a cabeça, estudando-a. Você acha que eu faria uma proposta dessas se achasse que você contaria a ele? Por que eu? As palavras escaparam antes que ela pudesse detê-las. De todas as mulheres que você poderia ter, por que fazer isso? Um sorriso lento curvou os lábios dele. Não era gentil, era predatório, carregado de promessas escuras. Porque você é diferente. Vi isso no primeiro momento em que entrei naquele café patético. Ele ergueu a mão, e Valentina se obrigou a não recuar, quando os dedos dele roçaram uma mecha do cabelo molhado. Você tem fogo nos olhos, raiva, orgulho, mas também desespero suficiente para estar aqui. Isso não responde minha pergunta. Não? Rafael deixou a mecha escorrer entre os dedos. Talvez seja justamente isso que me atraiu, uma mulher bonita que ainda ousa me questionar. Valentina engoliu em seco. O toque dele, mesmo tão leve, enviou eletricidade pela sua espinha. Ela odiava essa reação. Odiava que o corpo respondesse quando a mente gritava para fugir. Como isso vai funcionar? Ela forçou as palavras para fora. Rafael recuou um passo, voltando à sua postura controlada. Caminhou até a mesa, pegou uma taça de cristal com vinho tinto e tomou um gole lento antes de responder. Hoje é sexta-feira. Você vai passar o fim de semana na minha casa. Segunda-feira de manhã, a dívida do seu pai estará quitada. Você nunca mais terá que me ver. E durante o fim de semana? Os olhos dele brilharam com algo perigoso. Durante o fim de semana, você é minha. Completamente minha. O ar pareceu escassear na sala. Valentina sentiu o pulso acelerar, o suor frio nas palmas das mãos. Ela pensou no pai, nas ameaças dos agiotas, na expressão de derrota que ele carregava nos ombros curvados. Eu preciso da sua palavra. Sua voz tremeu. Que vai cumprir o acordo. Você tem.
Rafael colocou a taça de lado e se aproximou novamente. Desta vez, foi mais rápido. Antes que ela pudesse reagir, ele estava ali, tão perto que os corpos quase se tocavam. Mas eu também quero algo de você agora. O quê? Deixe-me beijar você. Aqui, agora, para selar o acordo. O coração de Valentina disparou. Ela olhou para os lábios dele, firmes e sensuais, e então de volta para os olhos cinzentos que pareciam devorar cada centímetro do seu rosto. Isso não estava no acordo. Considere um aperitivo. A mão dele subiu, os dedos traçando a linha do maxilar dela com uma delicadeza que contrastava com a intensidade do olhar. A menos que você queira desistir agora. Valentina fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, havia uma determinação nova ali. Faça o que tem que fazer. Rafael sorriu. Foi o primeiro sorriso genuíno que ela viu nele, e era devastador. Então ele inclinou a cabeça e o mundo desapareceu. O beijo começou suave, quase gentil. Os lábios dele explorando os dela com uma paciência que a surpreendeu. Mas quando Valentina suspirou involuntariamente, algo nele mudou. O beijo se aprofundou, ficou mais exigente, mais possessivo. A mão dele deslizou para a nuca dela, os dedos se enroscando nos cabelos molhados enquanto a outra mão segurava sua cintura, puxando-a contra o corpo sólido. Valentina se perdeu. Por um momento, esqueceu por que estava ali. Esqueceu a dívida, o medo, a transação sórdida. Havia apenas o calor dele, o gosto de vinho nos lábios, a maneira como o corpo dela se moldava ao dele como se sempre tivesse pertencido ali. Quando Rafael se afastou, ambos estavam respirando com dificuldade. Ele olhou para ela com uma expressão que Valentina não conseguiu decifrar. Surpresa? Desejo? Algo mais? Meu motorista vai levá-la para casa para pegar suas coisas. Sua voz estava mais rouca. Esteja pronta em 2 horas. Valentina assentiu, incapaz de formar palavras. Ela se virou para sair, mas a voz dele a deteve na porta. Valentina. Ela olhou por cima do ombro. Não se arrependa ainda. O fim de semana nem começou. A porta se fechou atrás dela com um clique suave. Valentina apoiou a testa no mogno frio, tentando controlar a respiração. Seus lábios ainda formigavam. Seu corpo ainda vibrava. E pela primeira vez em anos, ela se perguntou se estava mais com medo do que ele poderia fazer com ela, ou do que ela poderia querer que ele fizesse. A mansão de Rafael ficava em um condomínio fechado nas colinas, longe dos olhos curiosos da cidade. Quando o Mercedes preto passou pelos portões de ferro, Valentina sentiu o estômago revirar. Não havia mais volta. A casa era moderna, toda em vidro e concreto, com jardins perfeitamente cuidados e uma piscina infinita que parecia se fundir com o horizonte. Linda e fria, como o dono. Uma empregada silenciosa a conduziu até o 2º andar, para um quarto maior que o apartamento inteiro onde ela morava. A cama king size dominava o espaço, coberta com lençóis brancos que pareciam sussurrar promessas perigosas. O Sr. Monteiro pede que você se junte a ele para o jantar em 1 hora. Há roupas no closet. A empregada desapareceu antes que Valentina pudesse responder. Ela abriu as portas do closet e parou. Havia vestidos, vários, todos caros, todos em seu tamanho exato. Como ele sabia? Valentina passou os dedos por um vestido preto de seda, sentindo o tecido escorrer como água entre seus dedos. Ele a havia estudado, planejado isso. A ideia deveria aterrorizá-la. Em vez disso, acendeu algo no fundo do seu ventre. 1 hora depois, Valentina desceu as escadas usando o vestido preto. Era simples, mas sofisticado, abraçando suas curvas de um jeito que a fazia sentir poderosa e vulnerável ao mesmo tempo. Ela havia deixado os cabelos soltos, caindo em ondas naturais pelos ombros. Rafael a esperava na sala de jantar. Quando ele a viu, algo passou pelos olhos cinzentos. Rápido demais para ela identificar, mas poderoso o suficiente para fazer o ar entre eles vibrar. Você está diferente. Ele se aproximou, oferecendo o braço. É o que 60 mil reais compram? Valentina não conseguiu conter a amargura na voz. A mandíbula dele se tensionou. Cuidado. Há uma diferença entre ter fogo e ser inconsequente. Ou o quê? Você vai cancelar o acordo? Rafael a puxou bruscamente contra ele, tão perto que Valentina podia sentir o calor do corpo dele através da seda fina do vestido. Não. Sua voz era um rosnado baixo. Mas posso tornar este fim de semana muito mais intenso do que você está preparada.
Os olhos dela faiscaram. Talvez eu esteja mais preparada do que você pensa. Por um longo momento eles apenas se encararam. Era como uma batalha silenciosa, cada um tentando ler o outro, desafiando, provocando. Então Rafael soltou uma risada baixa, surpreendendo a ambos. Você é fascinante. Ele recuou, mas manteve a mão na cintura dela enquanto a guiava para a mesa. Completamente aterrorizada e ainda assim desafiadora. Não estou aterrorizada. Está tremendo. Valentina olhou para as próprias mãos. Ele estava certo. Maldição. Não é medo. A mentira saiu mais suave do que ela pretendia. Não? Rafael serviu vinho em 2 taças. Então o que é? Ela não respondeu. Não podia. Como explicar que o tremor vinha de uma mistura confusa de medo, sim, mas também de antecipação, de desejo que ela não queria sentir? O jantar foi preparado por um chefe particular. Pratos sofisticados que Valentina mal tocou. Cada mordida parecia se alojar na garganta enquanto ela sentia os olhos de Rafael sobre ela, constantes, penetrantes. Por que você aceitou? A pergunta dele quebrou o silêncio tenso. Você sabe por quê? A dívida. Ele tomou um gole de vinho. Mas havia outras formas. Você poderia ter procurado um banco, vendido algo, fugido. Não havia outras formas. Valentina finalmente encontrou os olhos dele. E eu não fujo. Não, você não foge. Ele se inclinou para a frente. Você enfrenta. Mesmo quando deveria fugir. Como você. Rafael sorriu. Não era um sorriso feliz. Você não tem ideia do que está enfrentando comigo. Então, por que não me conta? Ele se recostou na cadeira, girando a taça entre os dedos. A luz das velas dançava no vinho tinto, criando sombras no rosto dele. Porque algumas coisas são melhores descobertas do que contadas. Após o jantar, Rafael a guiou para o terraço. A vista da cidade lá embaixo era espetacular. Milhares de luzes piscando na escuridão. O vento noturno trazia o cheiro de jasmim dos jardins. Valentina se apoiou na balaustrada, tentando acalmar os nervos. Ele estava logo atrás dela. Ela podia sentir a presença dele como uma pressão física no ar. É bonito. Sua voz saiu fraca. Sim, mas quando ela olhou por cima do ombro, Rafael não estava olhando para a vista. Estava olhando para ela. Ele se aproximou, e Valentina sentiu as costas tocarem a balaustrada fria, presa entre a pedra e o corpo quente dele. Eu vou tocar em você agora. Não era uma pergunta. Valentina sentiu, incapaz de falar. A mão dele subiu devagar, traçando a linha do braço dela, do ombro até o pulso. Foi então que ele parou. Os dedos de Rafael circularam o pulso dela, e ela sentiu quando ele encontrou a pulseira. Era uma coisa simples, fina corrente de prata com um pequeno pingente em forma de estrela. A única joia que Valentina tinha, presente da mãe antes de morrer quando ela tinha 12 anos. O que é isso? Rafael segurou a pulseira entre os dedos. Nada. Só uma pulseira. Não é nada. Você não atirou desde que chegou. Seus olhos se estreitaram. Nem para tomar banho. Vi que estava molhada quando você desceu para o jantar. Valentina tentou puxar o braço, mas ele segurou firme. Me solta. Por que você não atira? Porque é minha. A voz dela saiu mais alta do que pretendia, carregada de uma emoção crua. É a única coisa que sobrou dela e eu nunca tiro, entendeu? Nunca. Rafael a estudou por um longo momento. Então, lentamente, ele levou o pulso dela aos lábios e beijou a pele logo acima da pulseira. Foi um gesto tão gentil, tão inesperado, que Valentina sentiu lágrimas picar em seus olhos. Eu não vou pedir para você tirá-la. Sua voz estava diferente, mais suave, quase terna. Ele a soltou e recuou, passando a mão pelos cabelos em um gesto que revelava frustração. Você deve estar cansada. Vá descansar. Valentina piscou, confusa. Eu pensei que... Eu sei o que você pensou. Rafael a cortou sem olhar para ela. Mas não hoje. Vá. Ela não discutiu. Praticamente correu de volta para o quarto, fechando a porta e encostando-se nela. O coração batia descompassado. Ela olhou para a pulseira no pulso, ainda sentindo o fantasma dos lábios dele na pele. O que diabos estava acontecendo? Lá embaixo, Rafael apoiou as mãos na balaustrada. Os nós dos dedos brancos de tanta força. Ele havia planejado tudo. Cada detalhe. A sedução. A conquista. Fazer dela sua por um fim de semana e então deixá-la ir. Mas o jeito que ela olhou quando ele tocou aquela pulseira. O pânico puro nos olhos dela. Rafael praguejou baixinho. Isto estava ficando muito mais complicado do que deveria.
Valentina acordou com o sol invadindo o quarto através das cortinas de voile. Por um momento esqueceu onde estava. Então a realidade caiu sobre ela como um balde de água fria. A mansão. Rafael. O acordo. Ela se levantou e encontrou um bilhete sobre a mesinha de cabeceira, escrito em caligrafia firme e elegante. Café da manhã está servido no jardim. Você tem roupas adequadas no closet. R. No closet, ela encontrou calças de linho creme e uma blusa leve de seda azul. Tudo perfeito. Tudo planejado. Valentina tentou ignorar como isso a incomodava enquanto se vestia. Rafael a esperava próximo à piscina, sentado sob um guarda-sol branco. Ele usava calças de alfaiataria claras e uma camisa de linho com as mangas dobradas, revelando antebraços bronzeados e fortes. Óculos escuros escondiam seus olhos, mas Valentina sentiu o peso do olhar dele quando se aproximou. Dormiu bem? A voz dele era cordial, muito cordial, quase profissional. Sim. Valentina se sentou, aceitando a xícara de café que ele serviu. Eles comeram em silêncio. Frutas frescas, pães artesanais, geleias caseiras, tudo perfeito, tudo estéril. Você vai ficar me ignorando o dia todo, ou vai me dizer por que ontem à noite você me mandou embora? As palavras saíram antes que ela pudesse detê-las. Rafael tirou os óculos lentamente. Os olhos cinzentos estavam cansados, como se ele não tivesse dormido. Eu não te mandei embora. Deixei você descansar. Não foi isso que pareceu. E o que pareceu, Valentina? Ele se inclinou para a frente. Que eu perdi a coragem? Que de repente desenvolvi consciência? Eu não sei. Ela bateu a xícara na mesa com mais força do que pretendia. Você me trouxe aqui, fez esse acordo horrível. E então, quando chega a hora de consumar, Rafael terminou por ela, sua voz perigosamente baixa. Valentina sentiu o rosto esquentar. Não era isso que você queria. Ele ficou em pé abruptamente, afastando a cadeira com força. Caminhou até a borda da piscina, as mãos nos bolsos, os ombros tensos. Eu não sei mais o que eu quero. A confissão a surpreendeu. Valentina se levantou e foi até ele parando a poucos passos. Explica. Rafael riu sem humor. Você não facilita as coisas, sabe? Eu não sabia que estava aqui para facilitar. Ele se virou tão rápido que ela quase tropeçou para trás. Em 2 passos ele estava ali, invadindo seu espaço pessoal, fazendo o ar entre eles ficar carregado. Você não deveria ter aquele olhar. Sua voz era um rosnado baixo. Que olhar? De medo. De trauma. Ele ergueu a mão, mas não a tocou. Quando toquei sua pulseira ontem, você ficou apavorada. Como se eu fosse machucá-la. Valentina tentou recuar, mas ele segurou seu braço. Gentil, mas firme. Eu não sou boa nisso, está bem? As palavras saíram rápidas, desesperadas. Em ser tocada. Em intimidade. Houve Alguém te machucou. Não era pergunta. Lágrimas arderam nos olhos dela. Eu tinha 19 anos. Achei que ele me amava. Achei que eu estava pronta. Mas quando chegou a hora, ele não parou quando eu pedi. E depois disso, eu nunca mais conseguiu deixar alguém te tocar. Rafael completou, sua voz perigosamente calma. Valentina assentiu, as lágrimas finalmente escorrendo pelas bochechas. Então por que diabos você aceitou este acordo? A raiva dele era palpável agora. Por que se colocou nesta situação? Porque eu não tinha escolha. Ela gritou de volta. Porque os agiotas iam matar meu pai. Porque às vezes a gente faz coisas que nos destroem para salvar as pessoas que amamos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael a soltou como se ela queimasse. Passou a mão pelo rosto, praguejando baixinho. Você é impossível. Ele finalmente disse. Completamente impossível. Eu sei. Valentina limpou as lágrimas com as costas da mão. Desculpa ter arruinado seu plano perfeito de fim de semana. Arruinado? Rafael deu um passo em direção a ela. Você acha que é isso que me incomoda? Não sei o que te incomoda. Você não fala. Você apenas olha para mim como se eu fosse um quebra-cabeça que você não consegue resolver. Porque você é. Ele a segurou pelos ombros. Você é quebrada e linda e corajosa e aterrorizada e eu não sei o que fazer com isso. Valentina o encarou, o peito subindo e descendo rapidamente. Então me devolva. Cancela o acordo. Eu vou encontrar outra forma de pagar a dívida. Não. Não. A dívida já está paga. Rafael soltou isso como se fosse nada. Transferiu o dinheiro ontem à noite, depois que você subiu. O mundo pareceu parar.
Valentina o encarou, incapaz de processar as palavras. O quê? Você me ouviu. Mas por quê? O acordo era o fim de semana inteiro e eu mudei de ideia. Ele a soltou, criando distância entre eles. Você está livre para ir embora quando quiser. Valentina deveria estar aliviada, feliz, livre. Mas tudo que ela sentiu foi uma pontada estranha no peito. Eu não entendo você. Junte-se ao clube. Rafael passou a mão pelos cabelos. Olha, eu pensei que sabia o que queria. Pensei que isso seria simples. Mas você complicou tudo. Como? Ele a olhou com uma intensidade que a fez tremer. Porque eu não quero mais que você fique por obrigação. Eu quero que você fique porque quer. O coração de Valentina parou e recomeçou em um ritmo caótico. E se eu for embora? Algo passou pelo rosto dele. Dor? Decepção? Então você vai embora. E eu vou respeitar isso. Valentina olhou para a mansão atrás dela, para a piscina cintilante, para o homem complicado e impossível à sua frente. Ela deveria pegar suas coisas e sair correndo. Era a decisão sensata, a decisão segura. Mas pela primeira vez em 5 anos, Valentina não quis fazer a coisa segura. E se eu ficar? Sua voz saiu quase um sussurro. Os olhos de Rafael se arregalaram levemente. Por quê? Porque talvez eu também não saiba mais o que eu quero. Ela deu um passo em direção a ele. Porque você me assusta e me intriga ao mesmo tempo. Porque quando você me beijou ontem, foi a primeira vez em anos que eu quis ser tocada. Rafael ficou completamente imóvel. Valentina, eu não estou pronta para tudo. Ela continuou, as palavras saindo em um fluxo nervoso. Mas talvez eu possa tentar. Devagar. Se você tiver paciência. Ele cruzou a distância entre eles em 1 segundo. As mãos dele enquadraram o rosto dela. O toque tão gentil que era quase reverente. Eu tenho toda a paciência do mundo. E então ele a beijou. Diferente de ontem. Não era possessivo ou exigente. Era suave. Perguntando, não exigindo. Oferecendo, não tomando. Valentina se derreteu nele, os braços subindo para circundar o pescoço dele. Quando se separaram, ambos estavam respirando com dificuldade. Fica. Rafael sussurrou contra os lábios dela. Não por dinheiro. Não por obrigação. Apenas fica. E pela primeira vez em muito tempo, Valentina se sentiu segura nos braços de alguém. Está bem. Os 2 dias seguintes foram estranhos. Bonitos, mas estranhos. Rafael não a tocou além de carícias leves, dedos roçando os dela durante o jantar, mão pousada na parte baixa das costas quando caminhavam pelo jardim. Valentina se pegou desejando mais a cada toque breve. Era domingo à tarde quando ela o encontrou no escritório, debruçado sobre a mesa cheia de papéis, os óculos de leitura escorregando pelo nariz. Ela nunca o tinha visto de óculos. Ficava ainda mais atraente, se isso fosse possível. Trabalhando no domingo? Ela se apoiou no batente da porta. Rafael levantou os olhos e sorriu. Um sorriso real que chegava aos olhos. Empresas não tiram folga. Nem empresários, aparentemente. Valentina entrou, curiosa. Posso perguntar uma coisa? Sempre. Por que você fez aquela proposta inicial? Você poderia ter apenas pagado a dívida. Ou oferecido um empréstimo. Rafael tirou os óculos lentamente, esfregando os olhos. Quando olhou para ela novamente, havia algo pesado em sua expressão. Porque eu sou um homem complicado, Valentina, com demônios complicados. Ela se sentou na cadeira à frente da mesa dele. Me conta. Ele hesitou. Então se levantou, caminhando até o bar embutido e servindo 2 doses de uísque. Ofereceu uma a ela. Meu pai construiu este império. Ele começou, olhando para o líquido âmbar no copo. Trabalhou duro, sacrificou tudo. Inclusive minha mãe e eu. Aos 12 anos, eu mal o via. Aos 15, ele era um estranho que morava na mesma casa. Valentina bebeu em pequenos goles, deixando-o falar. Quando fiz 18 anos, ele me apresentou à empresa. Disse que tudo aquilo seria meu um dia, mas havia condições. Rafael riu amargamente. Sempre havia condições com ele. A que tipo de condições? Eu deveria me casar com a filha de um sócio dele, unir as famílias, fortalecer os negócios. Amor era irrelevante. Sentimentos eram fracos. Ele tomou um gole longo. Eu obedeci. Me casei com Isabela quando tinha 25. Ela tinha 23. Valentina sentiu algo se contrair no peito. Ciúmes? Não deveria estar sentindo ciúmes. E foi um desastre. Rafael se sentou na beirada da mesa, perto dela.
Isabela me odiava tanto quanto eu odiava aquela situação. Mas fingíamos bem. Para o público, para os negócios, para nossos pais. Até que um dia ela não aguentou mais. Ele parou, a mandíbula apertada. Ela fugiu. Deixou uma carta dizendo que preferia qualquer vida a ficar presa em um casamento sem amor. Rafael olhou para Valentina. 3 meses depois, soube que ela tinha morrido em um acidente de carro. Na Espanha, tentando recomeçar. Rafael. Valentina estendeu a mão, tocando a dele. Meu pai morreu 1 ano depois. Ataque cardíaco. Deixou tudo para mim. Este império que ele construiu sobre cinzas. Ele entrelaçou os dedos nos dela. E eu jurei que nunca mais deixaria expectativas ou obrigações ditarem minha vida. Que se eu quisesse alguma coisa, eu simplesmente tomaria. A compreensão atingiu Valentina como um raio. Por isso a proposta. Você queria controle. Queria que fosse nos seus termos. Sim. Ele a puxou para mais perto, até que ela estava de pé entre as pernas dele. Mas então você apareceu com aquele fogo nos olhos e aquele medo nas mãos, e arruinou todos os meus planos cuidadosos. Desculpa. Ela sussurrou. Não se desculpe. Rafael encostou a testa na dela. Você me fez sentir de novo. Pela primeira vez em 10 anos, eu quis mais do que apenas controle. Eu quis conexão. Valentina sentiu lágrimas arderem. Eu não sei se posso te dar isso. Não precisa prometer nada. Ele beijou a testa dela suavemente. Apenas me deixa tentar. Ela se afastou um pouco para olhá-lo nos olhos. E quanto ao homem que me machucou? A expressão de Rafael endureceu. O que sobre ele? Eu nunca contei isso para ninguém, nem para meu pai. Guardei tudo dentro por 5 anos. As palavras saíam trêmulas agora. Ele era meu namorado na faculdade, Leonardo. Charmoso, popular. Eu me senti especial quando ele me escolheu. Rafael apertou a mão dela, mas não disse nada. Apenas deixou que ela continuasse. Na primeira vez que ficamos sozinhos no apartamento dele, ele mudou. Ficou agressivo. Eu disse não. Pedi para ele parar. Mas ele disse que eu estava sendo dramática, que era assim que acontecia. Valentina limpou as lágrimas. Quando acabou, ele me abraçou e disse que agora eu era dele de verdade. Como se tivesse me feito um favor. Valentina. Eu nunca voltei lá. Saí da faculdade e me mudei para outro bairro. Mas a sensação não saiu de mim. A de estar suja, quebrada. Durante anos não consegui deixar ninguém me tocar sem sentir pânico. Rafael a puxou para seus braços, segurando-a com força contra o peito. Ela sentiu a respiração dele, irregular e profunda. Ele não te quebrou. A voz dele era rouca. Ele tentou. Mas você ainda está aqui, lutando, sobrevivendo. Não parece assim. Parece exatamente assim. Ele afastou-a o suficiente para olhar nos olhos dela. Você enfrentou seus medos aceitando aquela proposta idiota. Você poderia ter fugido ontem quando disse que a dívida estava paga. Mas ficou. Porque eu sou masoquista? Ela tentou sorrir através das lágrimas. Porque você é corajosa. Rafael limpou cada lágrima com o polegar. E porque talvez você esteja pronta para deixar alguém te mostrar como deveria ter sido. O coração de Valentina acelerou. Rafael, sem pressão, sem expectativas. Ele beijou a testa dela. Apenas nós dois, descobrindo as coisas juntos. E pela primeira vez, Valentina acreditou que talvez, apenas talvez, ela pudesse se curar. Na manhã de segunda-feira, Valentina acordou sabendo que o fim de semana havia acabado. Ela deveria ir embora, voltar para sua vida. Mas quando desceu e viu Rafael na cozinha, fazendo panquecas descalço e com os cabelos bagunçados, algo dentro dela recusou a ideia. Bom dia! Ele olhou por cima do ombro e sorriu. Você cozinha? Valentina se aproximou, incrédula. Quando manda os empregados embora, sim. A ele virou uma panqueca perfeitamente dourada. Achei que merecíamos privacidade hoje. Por quê? Rafael desligou o fogo e se virou para ela completamente. Porque eu quero te pedir algo. O estômago de Valentina revirou. O quê? Fica mais alguns dias, não há pressa para você voltar. Eu verifiquei. Seu turno no café só começa sexta-feira. Ela piscou. Como você sabe disso? Eu posso ter investigado um pouco. Ele teve a decência de parecer envergonhado. Desculpa. Hábito empresarial. Valentina deveria estar irritada, assustada. Mas tudo que ela sentiu foi aquele calor estranho no peito novamente. E se eu ficar? O que acontece? Rafael se aproximou, pegando as mãos dela. Acontece o que quisermos que aconteça. Sem acordos, sem dívidas. Apenas nós dois.
Era perigoso. Ela sabia que era. Ficar ali, naquela bolha perfeita, deixando-se acreditar que isto poderia ser real. Mas ela ouviu sua própria voz dizendo: está bem. O sorriso que iluminou o rosto de Rafael foi devastador. Os dias que se seguiram foram os mais felizes que Valentina se lembrava de ter vivido. Rafael a levou para conhecer a cidade de uma forma que ela nunca tinha visto. Restaurantes escondidos, livrarias antigas, um pequeno teatro onde assistiram a uma peça às 3 da tarde. Eles conversavam por horas, sobre tudo e nada. Rafael contou sobre viagens, sobre o peso de carregar um império que nunca quis. Valentina falou sobre a mãe, sobre crescer pobre mas amada, sobre o medo de nunca ser suficiente. E aos poucos, Valentina se permitiu tocar e ser tocada. Mãos entrelaçadas durante caminhadas, braços ao redor dela enquanto assistiam ao pôr do sol. Beijos que começavam suaves e se aprofundavam, deixando ambos ofegantes, mas sempre parando antes de ir longe demais. Na quarta-feira à noite, quando estavam dançando na sala ao som de jazz antigo, foi Valentina quem puxou Rafael para um beijo mais profundo, mais ousado. Val, ele ofegou quando ela mordiscou o lábio inferior dele. Eu quero tentar. As palavras saíram em um sussurro urgente. Não tudo, mas algo. Os olhos dele escureceram de desejo, mas também havia cuidado ali. Tem certeza? Não, ela admitiu, as mãos tremendo onde seguravam a camisa dele. Mas eu confio em você. Rafael a pegou no colo tão suavemente que ela ofegou. Subiu as escadas com ela, seus olhos nunca deixando os dela, como se buscando qualquer sinal de pânico. No quarto, ele a deitou na cama como se ela fosse feita de vidro. Então se deitou ao lado dela, apoiado em um cotovelo. Regras. Sua voz estava rouca. Se em qualquer momento você quiser parar, você fala. E eu paro, imediatamente, sem perguntas. Valentina assentiu, o coração disparado. Eu preciso que você diga em voz alta, Val. Eu falo, e você para. Ela repetiu. Bom. Rafael beijou-a suavemente. Vamos descobrir juntos até onde você pode ir. E ele manteve a promessa. Cada toque era precedido por palavras. Posso tirar isso? Posso tocar aqui? Cada beijinho no pescoço. Cada carícia na cintura. Cada deslizar de mãos era uma pergunta que ela respondia com suspiros e acenos. Quando ele tocou a pulseira, Valentina não sentiu pânico. Em vez disso, ela mesma a removeu, colocando sobre a mesa de cabeceira. Rafael parou, olhando para ela com surpresa. Você nunca tira essa pulseira. Eu sei. Valentina tocou o rosto dele. Mas agora eu quero que você me toque sem nada entre nós. Algo mudou no ar. Rafael a beijou com uma reverência que a fez querer chorar. E então, devagar, pacientemente, ele mostrou a ela como poderia ser, como deveria ter sido. Não foi longe. Valentina ainda tinha limites que não estava pronta para cruzar. Mas quando adormeceu nos braços dele horas depois, ela se sentiu mais inteira do que havia se sentido em anos. Na manhã seguinte, Valentina acordou sozinha. Estranhou. Rafael sempre estava ali quando ela abria os olhos. Ela desceu de roupão e encontrou vozes na sala. Vozes zangadas. Você enlouqueceu, Rafael? Uma mulher estava gritando. Com uma garçonete! Uma devedora! Valentina parou no corredor, o sangue congelando. Sara, eu sugiro que você meça suas palavras. A voz de Rafael estava perigosamente calma. Por quê? É a verdade. Você achou que eu não saberia? A cidade inteira está comentando. O poderoso Rafael Monteiro se apaixonando por uma pobretona que mal pode pagar suas próprias contas. Chega! O grito de Rafael fez Valentina pular. Não chega não. Você tem responsabilidades. Com a empresa, com nossa família. Você acha que os acionistas vão aceitar você se relacionando com... Valentina não ficou para ouvir mais. Ela subiu correndo as escadas, pegou suas roupas e as jogou na bolsa com mãos trêmulas. Lágrimas escorriam pelo rosto, mas ela as ignorou. Claro que isto tinha que acabar. Como ela pôde ser tão idiota de achar que isto era real? Ela estava quase na porta quando Rafael a alcançou. Valentina, espera. Me solta. Ela tentou se livrar dele, mas ele segurou firme. Deixa eu explicar. Aquela é Sara, prima do meu pai. Ela não tem nada a ver com minha vida. Mas ela tem razão. Valentina se virou para ele. Olha para nós, Rafael. Você é dono de meio mundo e eu mal posso pagar o aluguel. Isso nunca vai funcionar. Isso já está funcionando. Estava. Enquanto a gente estava nesta bolha perfeita.
Ela gesticulou ao redor. Mas lá fora existe o mundo real. E no mundo real, pessoas como você não ficam com pessoas como eu. Rafael a segurou pelos ombros. Eu não me importo com o que as pessoas pensam. Mas eu me importo. As palavras saíram em um grito. Eu me importo porque toda vez que sairmos juntos, as pessoas vão pensar que sou uma aproveitadora. Vão dizer que estou com você pelo dinheiro. E uma parte de você sempre vai se perguntar se elas estão certas. Isso não é verdade. Não é? Valentina o desafiou com os olhos. Não foi exatamente assim que isso começou? Com você oferecendo dinheiro e eu aceitando? O silêncio que se seguiu foi devastador. Val. Não. Ela se afastou. Isso foi um erro. Lindo, mas um erro. A gente não vive no mesmo mundo, Rafael. E nenhum de nós dois vai ser feliz tentando forçar isso a funcionar. E antes que ele pudesse responder, Valentina saiu pela porta, deixando seu coração e sua pulseira de prata para trás. 3 semanas. 21 dias. 504 horas desde que Valentina saiu pela porta da mansão de Rafael e não olhou para trás. Ela mergulhou no trabalho no café, pegando turnos duplos e até triplos. Qualquer coisa para manter a mente ocupada. Mas à noite, quando finalmente caía na cama exausta, tudo que ela conseguia ver eram olhos cinzentos olhando para ela com dor e incompreensão. Seu pai notou a mudança. A dívida tinha sido milagrosamente paga. Um investidor anônimo assumiu todo o débito. Valentina não teve coragem de dizer quem realmente pagara, mas seu pai a conhecia bem demais. Você está diferente, ele disse numa noite, enquanto jantavam em silêncio. Estou cansada, só isso. Não é cansaço. Ele hesitou. Você parece com alguém que perdeu algo precioso. As lágrimas arderam nos olhos dela, mas ela piscou para afastá-las. Eu estou bem, pai. Mas ela não estava. E cada dia que passava, ficava pior. Enquanto isso, Rafael estava desmoronando silenciosamente. Ele tentou se mergulhar no trabalho, mas pela primeira vez na vida, os negócios não conseguiram preencher o vazio. Reuniões eram tortura. Contratos não faziam sentido. Números eram apenas números. À noite, ele vagava pela mansão como um fantasma. O quarto onde ela havia dormido permanecia intocado. Ele não conseguia entrar ali sem sentir o cheiro dela ainda pairando no ar. A pulseira. Rafael a guardara na gaveta da mesa, mas toda noite a tirava e a segurava, lembrando-se dos olhos dela quando finalmente a removeu por vontade própria. Você está péssimo. Seu sócio e melhor amigo Marcos comentou durante um almoço de negócios que Rafael mal tocou. Estou ótimo. Você está apaixonado. Rafael largou o garfo. Não seja ridículo. Então por que você está olhando para a entrada do café toda vez que alguém passa? Marcos seguiu o olhar dele. Ah, ela trabalha aqui, não é? Rafael não respondeu. Não precisava. Vá falar com ela. Ela deixou claro que não quer me ver. Deixou? Ou você assumiu porque ficou com medo? Marcos se inclinou para a frente. Pelo que você me contou, ela saiu porque estava com medo. Medo do que as pessoas diriam. Medo de não ser boa o suficiente. Você realmente vai deixá-la ir sem lutar? E se ela me rejeitar? E se ela não rejeitar? Marcos sorriu. Você passou 10 anos se protegendo, Rafael. Talvez seja a hora de arriscar de verdade. Rafael olhou através da janela, seus olhos procurando entre as mesas. E então ele a viu. Valentina, servindo café para um cliente, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. Ela parecia cansada, magra demais, infeliz. E Rafael tomou uma decisão. Valentina estava limpando uma mesa quando sentiu a presença dele. Nem precisou olhar para saber quem era. Seu corpo reconhecia Rafael antes que sua mente processasse. Ela se endireitou lentamente, virando-se. Ele estava ali, no meio do café humilde, parecendo completamente deslocado com seu terno de R$3.000 e sua presença que comandava qualquer ambiente. Mas os olhos estavam diferentes, vulneráveis. Oi. Sua voz saiu rouca. Oi. Valentina tentou soar casual, mas falhou miseravelmente. Precisamos conversar. Eu estou trabalhando. Eu sei, eu espero. E então ele simplesmente se sentou em uma mesa no canto, pediu um café e ficou ali, observando-a, esperando. As horas se arrastaram. Valentina sentia o peso do olhar dele a cada movimento. Quando finalmente seu turno terminou, ela não teve mais desculpas. Ela se aproximou da mesa dele, os braços cruzados defensivamente. O que você quer, Rafael?
Você. A resposta foi simples e devastadora. Valentina sentiu o peito apertar. Já tivemos essa conversa. Não, não tivemos. Ele se levantou. Você teve aquela conversa sozinha e então fugiu antes que eu pudesse responder. Não fugi. Tomei a decisão sensata. Sensata? Rafael deu um passo em direção a ela. Sensata para quem? Porque eu estou miserável. E você também parece estar, pelo que posso ver. Isso é temporário. É? Ele estava tão perto agora que Valentina podia sentir o calor dele. Porque já faz 3 semanas e não melhorou. Não para mim. Aposto que não melhorou para você também. Lágrimas arderam nos olhos dela. Rafael, não torna as coisas mais difíceis. Difíceis? Val, já está impossível. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Eu não consigo dormir. Não consigo trabalhar. Não consigo pensar em nada além de você. As pessoas vão falar. Que falem. Ele a cortou. Eu passei anos me importando com o que as pessoas pensavam. Com expectativas. Com aparências. E sabe o que isso me trouxe? Uma vida vazia em uma casa vazia. Mas nada. Rafael encostou a testa na dela. Você me fez sentir vivo de novo. Me fez querer ser melhor. E eu não vou desistir de você porque minha prima idiota ou qualquer outra pessoa tem uma opinião. E se não der certo? A voz dela saiu em um sussurro quebrado. E se der? Ele respondeu. E se a gente for feliz? E se isto for exatamente o que ambos precisávamos? Valentina fechou os olhos, as lágrimas finalmente escorrendo. Eu estou com medo. Eu também. Rafael admitiu, apavorado. Mas estou mais com medo de te perder do que de arriscar. Ele recuou, tirando algo do bolso. A pulseira de prata. Ele a segurou entre eles, a pequena estrela balançando suavemente. Você esqueceu isso. Valentina olhou para a pulseira que nunca havia tirado em 12 anos. Eu não esqueci. Não? Deixei de propósito. Ela confessou. Porque se levasse comigo eu saberia que poderia voltar. E eu estava com medo demais para admitir que era isso que eu queria. Rafael pegou a mão dela, colocando a pulseira de volta no pulso. O metal frio deslizou sobre a pele como uma promessa sendo refeita. Volta para mim. Sua voz estava quebrada. Por favor. E Valentina, cansada de lutar contra o único homem que a fez querer curar, apenas assentiu e deixou-se cair nos braços dele. Quando os lábios dele se encontraram, foi como voltar para casa. A notícia de que Rafael Monteiro estava, oficialmente, com uma garçonete, espalhou-se pela alta sociedade como fogo em capim seco. Valentina não estava preparada para a enxurrada de atenção que viria. Fotógrafos na porta do café, repórteres gritando perguntas, manchetes questionando suas intenções. Ouro digging ou amor verdadeiro, dizia uma. O milionário e a plebeia zombava outra. Rafael estava furioso. Tentou protegê-la, contratando segurança, processando os tabloides mais agressivos. Mas Valentina via como cada nova manchete o machucava também. Eu avisei. Ela disse numa noite, enquanto folheava outro artigo maldoso. Eles nunca vão aceitar. Eu não me importo com eles. Rafael tirou o tablet das mãos dela. Eu me importo com você. Mas isso te afeta, afeta seus negócios. Meus negócios sobrevivem há 40 anos. Vão sobreviver a alguns fofoqueiros. Mas a pressão estava cobrando seu preço. Valentina via nas linhas tensas ao redor dos olhos dele, na maneira como ele verificava o telefone obsessivamente, preocupado com o que mais poderia vazar. A gota d'água veio numa reunião de acionistas. Valentina não estava lá, mas Rafael contou depois, sua voz tensa. Eles questionaram minha capacidade de liderança. Disseram que eu estava deixando emoções nublarem meu julgamento. Ele passou a mão pelo rosto. E então Sara apresentou uma proposta. Se eu terminasse com você, ela convenceria os outros acionistas a aprovarem a nova expansão que estou planejando há 2 anos. Valentina sentiu o sangue congelar. Ela não pode fazer isso. Pode sim. Ela herdou 15% das ações do meu pai. E tem aliados no conselho. Rafael. Valentina se levantou, indo até ele. Essa expansão é importante. Você falou que poderia dobrar os lucros da empresa. Eu sei. Então, talvez... Não. Ele a segurou pelos ombros. Nem termine essa frase. Mas... Não há mais. Eu não vou trocar você por nenhum negócio no mundo. Lágrimas arderam nos olhos dela. Eu não quero ser a razão de você perder algo que trabalhou tanto para construir. Val, você não entende. Rafael a puxou para seus braços. Eu passei anos construindo este império.
achando que era importante, que significava algo, mas até você chegar era apenas vazio, pedras e papel. Você me deu um motivo para acordar de manhã que não seja olhar balanços financeiros. Mas mais nada. Ele beijou a testa dela. Amanhã vou convocar outra reunião. E vou deixar claro para todos que você não vai a lugar nenhum. E se eles não gostarem, que procurem outro CEO. A coragem dele, a certeza na voz, fez algo dentro de Valentina se quebrar e se recompor simultaneamente. Eu te amo. As palavras saíram antes que ela pudesse detê-las. Rafael congelou. O quê? Eu te amo. Ela repetiu, agora com mais certeza. Eu sei que não deveria. Eu sei que é rápido demais e complicado demais. Mas eu te amo, Rafael Monteiro. E não consigo mais fingir que não consigo. O sorriso que iluminou o rosto dele foi devastador. Ele a pegou pela cintura e a girou, fazendo-a rir através das lágrimas. Eu te amo também. Ele a colocou de volta no chão, as mãos enquadrando o rosto dela. Desde o momento em que você entrou no meu escritório com aquele fogo nos olhos. Eu só estava com muito medo de admitir. Eles se beijaram, e desta vez foi diferente. Não havia medo. Não havia hesitação. Era pura promessa, puro amor, pura certeza. Quando se separaram, Rafael tinha uma expressão determinada. Eu vou acabar com isso, ele disse. Com os rumores, com a interferência, com tudo. Ninguém vai falar mal de você sem consequências. Como? Um sorriso lento curvou os lábios dele. Deixa comigo. A coletiva de imprensa foi convocada para o dia seguinte. Todo mundo importante estava lá. Repórteres, acionistas, rivais de negócios. Sara estava na primeira fila, um sorriso presunçoso no rosto. Rafael subiu ao pódio, impecável em seu terno cinza. Mas foi Valentina que ele procurou na plateia, seus olhos encontrando os dela e mantendo contato. Obrigado por virem. Sua voz ecoou pela sala. Eu convoquei esta coletiva para esclarecer alguns rumores que têm circulado sobre minha vida pessoal. Burburinho percorreu a multidão. É verdade que estou em um relacionamento com Valentina Santos. Ele continuou. E antes que alguém pergunte, sim, ela trabalhava como garçonete. Sim, ela vem de origem humilde. E sim, eu estou completamente apaixonado por ela. Silêncio chocado. Então, caos. Repórteres gritando perguntas. Câmeras disparando. Rafael ergueu a mão, silenciando todos. Mais do que isso, quero esclarecer como nos conhecemos. Contrariamente aos rumores, ela não me perseguiu. Eu a procurei. Fiz uma proposta que, olhando para trás, foi completamente inadequada e que eu me arrependo profundamente. Valentina sentiu o rosto esquentar quando todos os olhos se voltaram para ela. Mas Valentina, com uma coragem e dignidade que poucos nesta sala possuem, não apenas recusou o que o dinheiro poderia comprar, mas me mostrou o que realmente importa na vida. Rafael estava olhando diretamente para ela agora. Ela me ensinou que vulnerabilidade não é fraqueza. Que conexão real vale mais que controle. Que amor não se compra, se constrói. Ele desceu do pódio, caminhando diretamente até ela sob o olhar atônito de centenas de pessoas. Rafael, Valentina sussurrou. O que você está fazendo? Algo que deveria ter feito há semanas. E então, diante de toda aquela gente, Rafael Monteiro ajoelhou-se. O salão explodiu. Gritos, flashes de câmeras, exclamações chocadas. Rafael tirou uma pequena caixa do bolso, abrindo-a para revelar um anel simples, mas perfeito. Uma única estrela de diamante em uma banda de prata. Eu sei que é rápido. Eu sei que é maluco. Sua voz estava tremendo. Mas eu também sei que nunca estive mais certo de nada na minha vida. Valentina Santos, você me fez querer ser melhor. Me fez acreditar em amor novamente. Me fez sentir que talvez, apenas talvez, eu mereça ser feliz. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto dela agora. Casa comigo. Não porque eu tenho dinheiro. Não porque eu posso te oferecer uma vida confortável. Mas porque sem você, nada disso significa alguma coisa. Casa comigo porque você me ama tanto quanto eu te amo. Casa comigo porque a gente se completa. Valentina olhou para ele. Este homem poderoso ajoelhado aos seus pés, oferecendo o seu coração em frente ao mundo inteiro. E ela pensou em quão longe tinham vindo. Do acordo sórdido à conexão real. Do medo ao amor. Sim. A palavra saiu em um sussurro. Sim? Rafael repetiu como se não acreditasse. Sim! Ela gritou agora, puxando-o de pé e jogando-se em seus braços. O salão explodiu em aplausos. Até Sara parecia em choque.
sua expressão presunçosa desaparecendo. Rafael deslizou o anel no dedo dela e então a beijou como se fossem as únicas duas pessoas no mundo. Quando se separaram, ele sussurrou contra os lábios dela: "Você e eu contra o mundo, lembra? Você e eu contra o mundo." Ela confirmou. E no meio de todo aquele caos, Valentina se sentiu finalmente em casa. Ato 8. Sacrifício e prova de amor. A notícia do noivado dominou as manchetes por dias. As reações eram mistas. Alguns acharam romântico, outros escandaloso. Mas Valentina aprendeu a ignorar. Quando você tem certeza do que sente, opiniões alheias perdem o poder. Mas ainda havia desafios. O maior deles veio 2 semanas após o pedido, quando o pai de Valentina finalmente quis conhecer Rafael formalmente. "Preciso olhar nos olhos do homem que vai casar com minha filha", ele dissera, sua voz carregando o peso de todas as preocupações paternas do mundo. O jantar foi arranjado em um pequeno restaurante italiano que o pai de Valentina amava. Simples, acolhedor, completamente diferente dos lugares que Rafael frequentava. Valentina estava nervosa, ajeitando o vestido pela 10ª vez. "Relaxa." Rafael segurou sua mão. "Ele já me ama. Só não sabe ainda. Você não conhece meu pai. Ele pode ser protetor. Bom, significa que ele te ama. Eu respeito isso." Carlos Santos estava esperando quando chegaram. 62 anos, cabelos grisalhos, mãos calejadas de uma vida de trabalho duro. Ele se levantou quando os viu, e Valentina viu o momento em que ele avaliou Rafael, do terno caro aos sapatos italianos. "Senhor Santos." Rafael estendeu a mão. "É uma honra conhecê-lo." Carlos apertou, seu aperto firme. "Senhor Monteiro." O jantar começou tenso. Conversa educada sobre o tempo, o restaurante, amenidades sem significado. Então Carlos colocou o garfo de lado e olhou diretamente para Rafael. "Minha filha me contou como vocês se conheceram." Valentina congelou. Eles haviam decidido ser honestos, mas ainda assim... "Contou?" Rafael perguntou calmamente. "Contou." Carlos se inclinou para a frente. "Sobre a dívida. Sobre sua proposta. Sobre tudo." Rafael não desviou o olhar. "Então o senhor sabe que comecei isto da pior forma possível." "Sei. E quero saber por que diabos eu deveria confiar minha filha a um homem que pensou que podia comprá-la." Valentina abriu a boca para defender Rafael, mas ele apertou sua mão sob a mesa, silenciosamente pedindo que o deixasse falar. "O senhor não deveria." Rafael respondeu. "Não baseado em como isto começou, mas espero que me julgue pelo homem que me tornei desde que conheci Valentina." "E que homem é esse?" "Um homem que entende que a coisa mais valiosa do mundo não pode ser comprada." Rafael olhou para Valentina. "Sua filha me ensinou isso. Ela me mostrou que poder e dinheiro significam nada sem conexão real, que vulnerabilidade é força, não fraqueza." Carlos estudou-o por um longo momento. "Você a machucou. Quando ela saiu da sua casa há 1 mês, ela estava destruída." "Eu sei, e carrego essa culpa todos os dias." Rafael voltou sua atenção para Carlos. "Mas também lutei por ela. Quando seria mais fácil deixá-la ir, quando meus negócios estavam em risco, quando todos me diziam para esquecer, eu escolhi ela. Sempre vou escolher ela. Palavras bonitas, mas são apenas palavras. Então deixa eu provar com ações." Rafael tirou alguns papéis do bolso interno do paletó. "Eu estabeleci um fundo em nome de Valentina. 50 milhões de reais. Está no nome dela, apenas dela. Eu não tenho acesso." Valentina arregalou os olhos. "Rafael, o que... Se ela quiser terminar comigo amanhã, este dinheiro é dela. Se ela quiser continuar, este dinheiro é dela. Ela tem total liberdade para fazer o que quiser com ele. Investir, doar, guardar. Não importa." Ele olhou para Carlos. "Porque eu não quero que ela fique comigo por dependência. Quero que ela fique porque escolhe todos os dias." Carlos pegou os papéis, lendo-os cuidadosamente. Quando levantou os olhos, havia algo diferente ali. "Você abriu mão de muito poder fazendo isso." "Não, senhor. Ganhei muito mais." Rafael sorriu. "Ganhei a certeza de que quando sua filha diz que me ama, é verdade. Não há pressão financeira. Não há obrigação. É escolha pura." Valentina estava chorando agora, nem tentando esconder as lágrimas. "Rafael, você não precisava..." "Precisava sim." Ele limpou suas lágrimas com o polegar. "Precisava que você soubesse que tem total liberdade. Sempre." Carlos se recostou na cadeira, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. "Minha esposa, que Deus a tenha,
Sempre dizia que se podia medir um homem por como ele trata aqueles que não podem oferecer nada em troca. Ele olhou para Rafael. Valentina não tinha nada para te oferecer exceto ela mesma. E ainda assim, você a trata como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Porque ela é. Rafael disse simplesmente. Carlos estendeu a mão. Você tem minha bênção. Mas se machucar minha menina, o senhor terá todo o direito de acabar comigo. Rafael completou, apertando a mão dele com firmeza. E então, surpreendendo a todos, Carlos se levantou e puxou Rafael para um abraço. Bem-vindo à família, filho. Mais tarde naquela noite, já na mansão, Valentina encarou Rafael no quarto. 50 milhões. Você enlouqueceu. Completamente. Ele sorriu, puxando-a para mais perto. Desde que te conheci. Mas, Rafael, mas nada. Você merece liberdade. Merece segurança. Merece saber que está comigo porque quer, não porque precisa. Valentina o beijou com tudo que tinha, com gratidão, com amor, com uma promessa de que ela sempre, sempre escolheria ele. E naquela noite, pela primeira vez, quando as mãos dele exploraram seu corpo, não houve medo, não houve trauma. Havia apenas amor, confiança e a certeza de que ela estava exatamente onde deveria estar. Ela o amou completamente, entregando-se sem reservas. E Rafael a segurou como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Porque era. Quando adormeceram entrelaçados horas depois, ambos sabiam que haviam cruzado uma fronteira importante. Não eram mais duas pessoas tentando descobrir como se encaixar. Eram simplesmente dois corações que escolheram bater juntos. Ato 9. Reconciliação. Os preparativos para o casamento foram um turbilhão. Valentina queria algo simples. Família e amigos próximos em uma cerimônia íntima. Rafael concordou sem hesitar, feliz por fazer qualquer coisa que a deixasse feliz. Mas ainda havia pontos soltos para amarrar. Um deles era Sara. Ela apareceu na mansão numa tarde chuvosa, 2 meses após o pedido. Valentina atendeu a porta, surpresa de vê-la ali. Eu preciso falar com Rafael. Sara disse sem rodeios. Ele está no escritório. Eu sei, mas é com você que eu preciso falar. Valentina hesitou, mas algo na expressão de Sara, menos hostil, mais cansada, a fez acenar para dentro. Elas se sentaram na sala, um silêncio incômodo entre elas. Sara olhou ao redor, vendo as pequenas mudanças que Valentina havia feito, plantas nas janelas, fotos emolduradas, uma manta colorida no sofá, sinais de vida em uma casa que antes parecia um museu. Você mudou este lugar. Sara finalmente disse. Tentei torná-lo mais acolhedor. Ficou melhor, Sara admitiu. Mais humano. Valentina esperou. Sabia que Sara não tinha vindo até ali para trocar amenidades. Eu te devo um pedido de desculpas. As palavras saíram com dificuldade. O que eu disse naquele dia, sobre você ser uma aproveitadora, foi cruel e injusto. Foi. Valentina concordou sem suavizar. Mas eu entendo por que você disse. Você estava tentando proteger Rafael. Estava. Mas não da pessoa certa. Sara suspirou. Eu passei tanto tempo tentando protegê-lo de mulheres interessadas no dinheiro que não percebi quando uma mulher de verdade apareceu. Por que você se importa tanto? Sara ficou em silêncio por um momento, seus dedos brincando com a alça da bolsa. Porque eu falhei com Isabela. A voz dela estava quebrada. Eu era amiga dela. Via o quão infeliz ela era naquele casamento. Mas fiquei calada porque achava que era para o bem da família. E então ela morreu, tentando escapar de uma gaiola que nós aprendemos. Valentina sentiu compaixão pela mulher à sua frente. Você não pode se culpar por isso. Posso sim. E culpo. Sara limpou uma lágrima. Desde então virei uma versão terrível de mim mesma. Cínica. Controladora. Achando que dinheiro e status eram tudo o que importava. Porque se eu admitisse que não eram, teria que encarar o fato de que Isabela morreu por nada. Mas ela não morreu por nada. Valentina se inclinou para a frente. Ela morreu livre, escolhendo sua própria vida, mesmo que por pouco tempo. Isso não é nada. Sara olhou para ela surpresa. Como você pode ser tão gentil comigo depois do que fiz? Porque eu entendo. Valentina sorriu tristemente. Eu também passei anos presa por medo, por trauma. Foram precisos Rafael e muito trabalho duro para me libertar. Se Isabela não tivesse tido essa chance, talvez você poderia ajudá-la agora. Como? Apoiando Rafael, deixando-o ser feliz, honrando a memória de Isabela vivendo de forma diferente. Sara ficou em silêncio processando.
Então, lentamente estendeu a mão. Recomeçamos? Valentina apertou a mão dela. Recomeçamos. A reconciliação com Sara foi o último grande obstáculo. Depois disso, parecia que as coisas finalmente estavam se encaixando. O casamento foi marcado para uma tarde de outono, no jardim da mansão, onde Valentina havia caminhado tantas vezes com Rafael. Simples, mas elegante, com apenas 50 convidados mais próximos. Na manhã do casamento, Valentina acordou na casa do pai. Tradição dizia que os noivos não deviam se ver, e Rafael havia concordado a contragosto. Ele ligou 3 vezes. Seu pai comentou, entrando no quarto onde ela se arrumava, dizendo que sente sua falta. Valentina riu. Não faz nem 12 horas que nos vimos. É assim quando você ama de verdade. Carlos se aproximou, olhando para a filha no espelho. Você está linda, minha menina. O vestido era simples. Seda branca fluindo, sem rendas excessivas ou bordados. Exatamente do jeito que Valentina queria. No pulso, a pulseira de prata com a estrela. Você tem certeza? Seu pai perguntou suavemente. É uma grande decisão. Valentina se virou para ele. Mais certa do que nunca estive na vida. Quando ela desceu pelo jardim ao som de violinos, todos os olhos se voltaram para ela. Mas Valentina via apenas um par de olhos cinzentos no final do caminho. Rafael estava parado sob um arco de flores brancas, impecável em seu smoking preto. Quando a viu, seus olhos se encheram de lágrimas que ele não tentou esconder. Valentina caminhou até ele com o pai ao lado. Quando Carlos colocou a mão dela na de Rafael, sussurrou. Cuida dela. Com minha vida. Rafael prometeu. A cerimônia foi linda. Votos escritos por eles mesmos, cheios de promessas e amor. Quando chegou a hora de trocar as alianças, Rafael segurou a mão dela, seus dedos traçando a pulseira de prata antes de deslizar o anel de ouro ao lado dela. Com este anel, eu prometo te escolher todos os dias. Ele disse, sua voz firme. Te amar não apesar de suas cicatrizes, mas incluindo elas. Te respeitar, te proteger, te fazer rir quando estiver triste e te segurar quando precisar chorar. Valentina mal conseguia falar através das lágrimas. Com este anel, eu prometo ser corajosa. Não ter medo do amor que você oferece. Confiar em você com meu coração, meus medos, meus sonhos. E te lembrar, todos os dias, de que você merece ser amado exatamente como é. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, Rafael a puxou para um beijo que arrancou aplausos e assobios da plateia. Minha esposa, ele sussurrou contra os lábios dela. Meu marido, ela respondeu, ainda não acreditando que isso era real. A festa foi alegre. Dança, comida, risadas. Em um momento, Valentina encontrou Rafael no terraço, olhando para os convidados com uma expressão de pura felicidade. No que está pensando? Ela perguntou, abraçando-o por trás. Que há 1 ano eu estava sozinho nesta casa, achando que nunca seria feliz de verdade. Ele se virou, puxando-a para mais perto. E agora olha para isso. Família, amigos. Você me salvou. Valentina disse suavemente. Não, nós nos salvamos. Rafael corrigiu. Você me mostrou como viver novamente. E eu te mostrei que merece ser amada. Eles dançaram sozinhos no terraço, a música da festa chegando abafada, o mundo ao redor desaparecendo até que só restassem eles dois. E naquele momento Valentina soube com absoluta certeza que ela estava exatamente onde deveria estar. Nos braços do homem que a viu em seu pior momento e escolheu amá-la de qualquer forma. O barulho de passinhos rápidos ecoou pelo corredor, seguido por risadas agudas. Miguel! Sofia! Nada de correr dentro de casa! Valentina chamou da cozinha, sem realmente esperar que obedecessem. Seus filhos gêmeos de 3 anos tinham a energia incansável do pai e a teimosia da mãe. Uma combinação que mantinha a casa sempre viva. Deixa eles. Rafael apareceu, segurando Sofia no colo enquanto Miguel se pendurava em sua perna. Eles são crianças. Você estraga eles. Valentina acusou, mas estava sorrindo. 5 anos. 5 anos desde aquele dia chuvoso em que ela entrou no escritório dele, aterrorizada e desesperada. Parecia uma vida inteira e ao mesmo tempo como se fosse ontem. A vida havia mudado tanto. Valentina usou parte do fundo que Rafael criou para abrir um centro de apoio a mulheres vítimas de abuso. Um lugar seguro onde elas podiam se curar, receber aconselhamento, reconstruir suas vidas. O trabalho era difícil, mas gratificante.
cada história de superação lembrando-a de sua própria jornada. Rafael continuou comandando a empresa, mas com um novo foco em causas sociais. Investimentos em comunidades carentes, programas de educação, projetos sustentáveis. Usar seu poder para o bem, como Valentina o inspirara a fazer. E então vieram os gêmeos. Uma surpresa completa que transformou suas vidas de formas que nunca imaginaram. Miguel tinha os olhos cinzentos do pai, enquanto Sofia tinha o cabelo escuro ondulado da mãe. Papai, conta a história, Miguel pediu, arrastando Rafael para o sofá. Que história? De como você conheceu a mamãe? Valentina e Rafael trocaram um olhar. Eles haviam decidido desde cedo serem honestos com os filhos, mas adaptando a história conforme a idade deles permitia entender. Bem, Rafael começou acomodando as crianças ao lado dele. Era uma vez um homem muito tolo que pensava que tinha tudo na vida. Você? Sofia perguntou com os olhos arregalados. Eu mesmo. Rafael confirmou. Mas então apareceu uma princesa corajosa que me mostrou que eu não tinha nada importante de verdade. A mamãe! Miguel gritou. Isso mesmo. Sua mãe era tão corajosa que enfrentou um dragão muito grande. Qual dragão? Sofia estava fascinada. O dragão do medo. O dragão mais difícil de todos de vencer. Rafael olhou para Valentina, que havia se juntado a eles no sofá. E ela ensinou ao homem tolo como ser corajoso também. E aí? Miguel queria saber. E aí eles se apaixonaram. E aprenderam juntos que amor de verdade não é sobre ser perfeito. É sobre escolher um ao outro todos os dias, mesmo quando é difícil. Como vocês, Sofia bateu palmas. Como nós, Valentina concordou, beijando a cabeça da filha. Depois de colocar os gêmeos para dormir, Valentina e Rafael se encontraram no terraço onde tinham dançado na noite do casamento. A cidade brilhava abaixo, tranquila na noite de sexta-feira. Cansada, Rafael a puxou para seus braços. Exausta, ela admitiu, encostando a cabeça em seu peito. Mas feliz. Eu também. Ele beijou o topo da cabeça dela. Você se arrepende de alguma coisa? Valentina pensou sobre isso. Sobre o acordo sórdido que começou tudo. Sobre o medo e o trauma que teve que superar. Sobre as manchetes cruéis e os olhares julgadores. Nem por um segundo. Ela olhou para cima, encontrando os olhos cinzentos que a faziam derreter há 5 anos. E você? Só me arrependo de não ter te encontrado antes. Rafael sorriu. Mas acho que a gente precisava estar quebrado para se encaixar do jeito certo. Filósofo agora? Ela provocou. Sua influência. Ele a girou lentamente, como se estivessem dançando música que só eles podiam ouvir. Você me fez melhor, Val. Em todos os sentidos. E você me ensinou que era seguro confiar de novo. Amar de novo. Ela tocou o rosto dele, o polegar traçando a linha da mandíbula. Que nem todas as histórias que começam mal, terminam mal. Rafael beijou-a suavemente. Não era um beijo de paixão urgente, mas de promessa cumprida. De amor que cresceu e amadureceu, e ficou mais forte com cada desafio superado. No pulso de Valentina, a pulseira de prata com a estrela cintilava sob a luz da lua. Símbolo de tudo que ela sobreviveu, de tudo que conquistou, de tudo que amava. E quando se separaram, descansando testa contra testa sob o céu estrelado, ambos souberam que haviam encontrado exatamente o que precisavam um no outro. Não perfeição, mas amor real, vulnerável, corajoso. O tipo de amor que vale cada cicatriz, cada lágrima, cada momento de medo superado. O tipo de amor que dura para sempre. Fim. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de curtir e compartilhar com amigos e familiares que precisam ouvir esta mensagem de esperança. Para continuar apoiando histórias como esta e ter acesso a conteúdo exclusivo, considere se tornar um membro do canal clicando no botão Torne-se um membro abaixo. Cada doação nos ajuda a continuar trazendo histórias inspiradoras como esta para você. Comente abaixo qual foi a sua parte favorita e qual história você gostaria de ouvir a seguir.